Olá pessoal, vamos finalizar aqui essa nossa série de vídeos tutoriais sobre configuração de servidores web, servidor FTP com o IIS. Nós configuramos um site web, um site FTP anônimo, um site FTP autenticado e vamos finalizar com o site FTP com isolamento de usuários, certo? Mas para isso ocorrer, a gente tem que se atentar a um detalhe. Quando criarmos aqui o nosso diretório padrão FTP isolado, dentro dessa pasta, antigamente a gente colocava um arquivo para saber que estávamos caindo dentro da pasta correta. Mas agora a gente deve se atentar que, para que o isolamento funcione, devemos criar um diretório base com o nome local user, com L maiúsculo e U maiúsculo, dessa mesma forma. E aqui dentro, aí sim, nós vamos criar os nossos diretórios, nossos subdiretórios, que eu vou deixar aqui como padrão como se fosse uma escola. Na escola eu tenho a diretoria. Vamos criar um arquivo aqui. Vamos criar, não, deixa eu criar um arquivo com nome direção. Professor. Provas. Provas. E vamos criar um último aqui, usuário aluno. Uma pasta aqui para o aluno. E vamos colocar aqui. É, vamos colocar geometria. Não, geometria é muito fácil. Vamos colocar álgebra. Também não é uma coisa muito difícil, não. Ele vai estudar álgebra, esse aluno. Pronto. Eu criei uma pasta com o nome FTP isolado. Dentro dela, eu criei um diretório base. Diretório esse que é um pré-requisito para que o nosso site FTP com isolamento de usuário funcione. E dentro dele eu coloquei aqui três subdiretórios: aluno, diretoria e professor. E vamos dar continuidade aqui. Peço desculpas pelo meu cachorro, certo? Vamos dar continuidade aqui. Pronto. Após eu ter criado essa minha pasta, esse meu subdiretório com aluno, diretoria e professor, eu vou criar os usuários de acordo com esse subdiretório. Ou seja, eu vou ter que criar um usuário aluno, usuário diretoria e usuário professor. Vamos lá no meu computador, gerenciar e vamos criar os usuários. Vamos lá. Vamos criar um novo usuário, aluno, da mesma forma que está escrito lá dentro do meu subdiretório. O aluno, vou criar uma senha para o aluno. Vamos deixar aqui a senha que expire, o usuário não pode alterar a senha. Vamos clicar em criar. Usuário professor. Uma senha aqui para o professor. Mesma forma. E a
diretoria. Mesma coisa. Pronto. Feito isso, também devemos atentar a um detalhe. No site FTP anônimo, FTP autenticado, a gente adicionava os usuários lá na opção lá de propriedades, certo? Nessa opção aqui, eu vou ter que cadastrar cada usuário dentro da sua pasta. Eu tenho que vir aqui e cadastrar o usuário aluno na pasta, no subdiretório aluno. Diretoria da mesma forma, professor da mesma forma. Ou seja, vamos ter que vir aqui em aluno, propriedades, segurança e vou adicionar o usuário aluno. E vamos dar um OK. O aluno ele vai poder ler e executar somente. Ele não vai poder gravar nada, não vai poder modificar nenhuma pasta, certo? Feito isso, vamos aplicar, vamos dar um OK. Vamos lá em diretoria, a mesma forma, propriedades, segurança e vamos adicionar usuário diretoria. OK? O usuário diretoria ele tem controle total, já que ele é da direção e tem controle total. E por último, professor. Propriedades, segurança, adicionar usuário professor. OK. Vamos também dar a opção de controle total para o professor. OK. O professor vai ter controle total. Vamos aplicar. Vamos dar um OK. Pronto. Feito isso, agora sim. Agora podemos criar o nosso site com isolamento de usuário. Só recapitulando um pouco aqui o que foi feito. Criamos uma pasta com o nome FTP isolado e dentro dela um diretório padrão que é um requisito para que sites FTP com isolamento de usuário funcione, certo? Dentro deles adicionamos algumas pastas com o nome aluno, diretoria e professor e cadastramos o usuário correspondente a cada pasta. Pronto. Agora eu vou em ferramentas administrativas, gerenciador dos serviços de informação da internet e vamos criar o nosso site FTP com isolamento de usuário. Vamos site FTP, novo, site FTP. Vamos clicar em avançar, descrição, isolado. Vamos clicar em avançar, porta padrão. Não posso deixar 2100, não posso deixar 21, eu vou colocar 2121. Aqui, dentro da minha rede, OK. Vamos clicar em avançar, vamos isolar usuários, vamos clicar em avançar e agora o caminho. Ele está lá dentro da minha área de trabalho, desktop, OK, isolado. Eu tenho que selecionar essa pasta, eu não posso selecionar local user, porque assim vai dar errado. Eu tenho que deixar selecionada a minha pasta, não o diretório padrão. Dou um OK, vamos avançar. Opção de leitura e gravação, mas isso não vai influenciar nos usuários, porque eu já dei a permissão para cada usuário dentro de cada pasta. Vamos clicar em avançar e vamos concluir. Aqui eu vou agora em propriedades e vamos adicionar o meu log.
criar aqui o meu log isolado. Meu log isolado. Desktop. Ok. Opa. Log isolado. Ok. Vou deixar aqui por default diariamente, como os outros. Vamos aplicar. Vamos dar um ok. Conta de segurança. Eu tenho que desmarcar essa opção, porque senão qualquer pessoa vai ter acesso. Ok? Vamos aplicar e vamos dar um ok. No FTP anônimo, no FTP autenticado, o que foi feito? Nós vimos em permissões e aqui nós adicionávamos os usuários. No isolado, isso não vai ocorrer. Eu tenho que fazer isso em cada pasta aqui desse diretório, certo? Pronto. Configurei o meu log, configurei o meu diretório padrão, coloquei usuários dentro dele e dei as permissões para cada um dentro de suas pastas. Agora vamos testar. Vamos lá. Windows Explorer, FTP, dois pontos, barra, barra, 21, opa, 192.168.0.104, dois pontos a minha porta, que é a 2121. O usuário aluno, a senha para o usuário aluno. Opa, pessoal, usuário aluno é minúsculo. Pronto, o usuário aluno vai estudar álgebra. Ele não pode deletar o que ele tem que estudar. Vamos ver se é verdade. Ok, acesso negado. Eu também não posso dizer que estou estudando outra coisa. Acesso negado. Vamos verificar aqui com outro usuário. Usuário professor. Usuário professor. Aqui a senha dele. Ok. O professor vai aplicar a prova. Mas além da prova, ele vai mandar o aluno fazer um trabalho. Pronto. E ele vai salvar os arquivos dos alunos dentro dessa pasta. Ok. Estou com acesso total. Depois ele pode excluir a pasta dos trabalhos dos alunos, mas ele não vai fazer isso porque ele tem que corrigi-los, certo? E por último, a nossa diretoria. Diretoria cuida de todas as partes burocráticas. E pronto, na direção também eu vou ter controle total. Eu vou criar uma pasta com o nome dos coordenadores. Pronto. Aqui eu vou criar uma lista de coordenadores sem nenhum problema. Enfim, tenho controle total. Posso apagar sem nenhum problema. Ok. Pronto. Pessoal, essas foram os nossos tutoriais. Esses foram os nossos tutoriais explicando desde o início, desde a configuração da nossa máquina virtual da Oracle, certo? Depois a gente instalou nessa máquina virtual o nosso Windows Server 2003. Fizemos as configurações de pasta compartilhada, adicionamos essa pasta compartilhada, né? Depois a gente configurou o nosso servidor web com site web, demonstramos em prática, certo? Que ele estava sendo acessado por um outro computador.
Adicionamos a opção do FTP lá no painel de controle, adicionar arquivo de programas, enfim, todo aquele caminho. E adicionamos os nossos sites FTP anônimo, FTP autenticado e FTP com isolamento de usuário, que foi esse último tutorial. Espero que eu tenha agradado a todos. Peço perdão pelo meu cachorro ter latido algumas vezes, certo? E espero ter outras oportunidades de fazer novos vídeos, ok? Pessoal, até uma próxima. Bons estudos a todos.